Nessa aula 19, eu queria falar sobre a possibilidade, né, de captar a água da chuva, tá? Vamos comentar um pouco com vocês, né, sobre esse conceito, algumas metodologias, né, para desenvolvimento de um tipo de projeto como esse, né, visando o uso, né, dessa água para fins não potáveis em especial, né, ou em casos excepcionais, para fins potáveis, né, mas desde que utilize as tecnologias adequadas para sua purificação, né, para o seu tratamento, para que torne adequado para beber, para tomar banho, para fazer comida, lavar roupa, entre outras aplicações potáveis, né? Então, coleta de água de chuva é algo que sempre existiu, só que muita gente deixou de aproveitá-la, né? Muito das soluções, né, de coleta de água de chuva foram descontinuadas devido à introdução dos sistemas de saneamento básico mesmo, né? Sistemas aí de, como é que se fala, né? De fornecimento de água, ao qual tornou-se mais simplificado, né? Só pegar água da rua, a água ir para a caixa d'água e pronto, né? Só que com o tempo nos deparamos, né, com algumas situações sérias, algumas cidades sofrendo racionamento, até mesmo, né, a água da chuva poderia diminuir um pouco, né, o risco de enchentes também, né, porque a água, em vez de correr direto para um rio, para o córrego, contribuindo para as enchentes, poderia ser captada, né, armazenar em caixas d'água, cisternas, tanques, reservatórios, o que seja, para que essa água seja usada aos poucos, né? Então é o seguinte, o que é a água da chuva? É uma água tal que cai, né, por forma de precipitação, né, especialmente chuvas, e a água passa pela atmosfera, né, então acaba lavando o ar de certa forma. Também por isso que não é conveniente beber essa água diretamente, porque o ar tem impurezas das mais diversas, material particulado especial devido à poluição, né, o material particulado proveniente da queima de combustíveis por veículos, é, também tem pode cair, né, nos telhados, né, um pouco água misturada com material particulado proveniente do vento mesmo, né, poeira, enfim, né, e especialmente, né, tem literaturas que falam, né, que recomenda-se não utilizar, né, 1 litro por metro cúbico, tem literaturas que falam 2 litros por metro cúbico, aquele primeiro volume de água que é coletado. Por quê? Porque a água lava o telhado, às vezes o telhado tem muita poeira, sujeira, fezes, enfim, né? Então, o primeiro volume ele é descartado. Quando for descartado, pode jogar no quintal, né? Regar plantas, enfim, mas não pode ser utilizado para algum fim aí que exige um pouco mais de limpeza, né? Por exemplo, lavar carro, tá? Então, já antecipando, né? Tem literaturas que falam, por exemplo, uma casa de 50 metros quadrados, né? Então, descartar os primeiros 50 litros ou 100 litros. Mas aí tem casas, né, que tem duas caídas, né? Então, torna-se possível coletar água dos dois lados, tá bom? Ou até colocando 2 cisternas diferentes, enfim. Bom, vamos lá. O que eu posso mostrar para vocês de início? Eu posso mostrar alguns materiais, né, que podem ser úteis para fins de projetos. Então é muito comum, por exemplo, desenvolver com projetos quaisquer, né? Pegar alguma norma como essa aqui, uma norma NBR desenvolvida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então tem uma norma que é a NBR 15.527, que ela fala do aproveitamento da água da chuva. Então trata aí da coleta e também algo que é muito importante salientar, que é o armazenamento. Tá? Qual volume precisa, né, ter uma cisterna para aproveitar aí a água da chuva? Aí vai depender primeiro, quanto que você vai utilizar de água? Lógico, vai depender do onde você vai utilizar. Porque muitas vezes, né, para aplicações não potáveis, nós podemos usar também água da lavagem da louça, né, água da lavagem dos utensílios de cozinha, né, da água da máquina de lavar roupa.
Ou também, né, se alguém for lavar roupa no tanque, né, então a água do tanque, aquela água com sabão, enfim, né? Independente disso, então existe todo um conjunto de recomendações a serem seguidas, tá, para desenvolver um projeto bem adequado. Aí um exemplo, que é uma norma 15.527, como uma norma, né, como qualquer ser vivo, né, pode sofrer adaptações, mudanças, né, alguns melhoramentos, né, com o passar do tempo, à medida que vão avançando algumas tecnologias. Embora aqui não tenha tantos avanços assim, né? Então o nome, ó, água de chuva, aproveitamento de coberturas e áreas urbanas para fins não potáveis. Então não se fala, por exemplo, a água cai no piso, né? Será que dá para aproveitar a água do piso? Aí já é um pouquinho mais complicado. Mas nada impede de fazer de alguma forma alguma aplicação específica. Por exemplo, se tem um quintal aí, precisa irrigar, né? Aí até vai, né? Bom, então que informações relevantes que eu devo abordar, né? Como toda norma, tem um pequeno vocabulário, né? Conceito de água de chuva, conceito de água não potável, que não atende à portaria número 518 do Ministério da Saúde, porque é o seguinte, é até possível utilizar essa água. Daqui a pouco eu mostro para vocês outro material que fala com mais detalhes sobre isso. Tá? Aí fala, né, do conceito, né, concepção do sistema de aproveitamento de água de chuva, né? Então fala sobre, aí nesse exemplo aqui, trata-se de diversas metodologias de cálculo de volume da cisterna, tá? Mas tem outras normas que falam sobre as características das calhas, das tubulações, enfim, né? Poder usar material de refúgio, material de segunda mão, algum material aí alternativo, nada impede também, tá? Então vamos lá, sobre os reservatórios em geral. O volume de água de chuva aproveitável depende do coeficiente do escoamento superficial da cobertura. Quando eu falo coeficiente, ele depende muito assim, da superfície do material, né? Que no final das contas é aquela história, né? A cada 1 litro de água que cai no telhado, quanto que realmente consiga aproveitar? Aí depende muito da possibilidade das calhas absorver essa água ou algum motivo aí que possa extravasar água de alguma forma, né? Não aproveitando-a. Então, o volume d'água de chuva aproveitável depende do coeficiente de escoamento superficial da cobertura, bem como a eficiência do sistema de descarte do escoamento inicial, sendo calculado pela seguinte equação, aquela história lá da água da lavagem do telhado que não é aproveitada. Então, o volume, até vou aumentar um pouco aqui, o volume, letra V, né, que é igual a precipitação média anual, mensal ou diária, vezes a área da coleta, vezes o coeficiente de escoamento superficial da cobertura e fator de captação, podendo ser 1, igual a 1, né? Sendo muito otimista, tá? Então, vamos lá. Então, precipitação média, né? Então, seria interessante, o ideal, né, que fizesse um levantamento de um histórico, de no mínimo uns 10 anos, tá? Mas existem cálculos elaborados, vocês vão ver daqui a pouco, e que leva em consideração, por exemplo, se o mês chove, o volume de chuva é acima do consumo, né? Então aquela água que sobra vai para o mês seguinte, né? Até chegar uma hora lá que a cisterna pode secar, tá? Então vocês vão ver aí uma planilha bem bacana que pode ser usada para tal, né? Em que foram utilizados aí algumas metodologias de cálculo que estão aqui, neste PDF, tá? Nesta norma ABNT, né? Aí fala, né, sobre desinfecção, aí usa-se a norma NBR 5.626, né? Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados com hipoclorito de sódio no mínimo uma vez por ano, né? Uma recomendação para qualquer caixa d'água. O volume não aproveitável da água da chuva pode ser lançado na rede de galerias de águas pluviais, né, caso se chover em excesso, uma chuva acima da média, ou ser filtrado total ou parcialmente, desde que não haja perigo de contaminação no lençol freático a critério da autoridade local competente. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, alguns cuidados, né, que devem ser levados em consideração, né, nada impede, por exemplo, de alguém pegar uma amostra d'água e levar para um laboratório.
como qualquer água proveniente de tratamento de água, tem algumas análises que devem ser feitas, né? Até nos vídeos anteriores eu falei de DBO, né? DQO, que é demanda química de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, até outros dados, coliformes fecais, cloro residual, né? Mas no caso aí vai ser zero, né? Turbidez, né? Cor, tá? E assim por diante. Até para levar no laboratório e fazer alguns testes. Então, né, deve se atentar, por exemplo, você vai pegar a água pelo telhado, ela vai cair por gravidade, vai por gravidade e cai numa cisterna. E você pode até fazer um processo bem elaborado de tratamento e conduzir essa água até mesmo para a caixa d'água, né? Então precisa, né, de bomba, fazer todo o recalque, né? Como todo sistema mecânico, hidráulico, elétrico que seja, né, tem manutenção, tá? Mas muitas vezes a limpeza de calha, né, enfim, aí vai depender muito, né, por exemplo, se um local que venta muito, tem muitas árvores, tá? Embora aí tenha sugestão aí de frequência de manutenção, né? Vamos lá, o que mais que posso comentar com vocês? Quando do uso de produtos potencialmente nocivos à saúde humana na área de captação, o sistema deve ser desconectado e pedir a entrada desses produtos no reservatório de água de chuva. O grande problema de reservatório grande, né? Qualquer coisinha pode contaminar o volume inteiro, né? Vamos lá, tem alguns tipos de cálculos que podem ser feitos, tá? Algumas variáveis aqui. Então aqui termina, por exemplo, aqui, o volume, que é a somatória de ST. O que é ST? Essa fórmula aqui. Bom, vou até aumentar um pouquinho aqui. Esse é um dos métodos, né? Como vocês estão vendo, em que o volume do reservatório é a somatória de ST. E o T é aqui, ó, volume de água no reservatório no tempo T. O ST, que é igual a DT menos QT, o D é a demanda do consumo no tempo T, e o Q é o volume de chuva aproveitável. Então, por exemplo, chega janeiro, fevereiro, março, a demanda, muitas vezes, veja de clima tropical, né, janeiro, fevereiro, março, que chove mais. A quantidade de água, como se fala, coletada, né, pela chuva, muitas vezes é maior do que o consumo. Tá? Então, por exemplo, aqui o consumo é menor que o Q, então aqui no caso ST torna-se o valor até negativo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Demanda e consumo. Tá. Não, eu falei besteira aqui, mas só uma pequena correção. O D é a demanda do consumo, ok? O V é o volume de chuva aproveitável no tempo T. Então, o que que acontece? Esse volume de chuva, né, é quanto que consegue, quanto que consegue captar pelo telhado, né? E o D aqui é o consumo dele, né? Então, dependendo da época, né, esse valor aqui pode dar positivo, pode dar negativo, né? Então, o verão, a época chuvosa sempre equilibra com a época de seca, né? E aí tem toda essa somatória aqui, né? Somatória de todos os tempos aqui, né? Que pode ser todos os meses, todos os dias, enfim, né? E aí vai dar aqui o V, né? Que é o volume do reservatório. Uma coisa muito importante, né? Quando o regime pluviométrico é muito irregular, quando chove vai muito, muito, muito mais no verão que no inverno, é natural que o reservatório seja até maior. Por quê? Pensando na possibilidade daquela água de janeiro, fevereiro e março ser usada em junho, julho, agosto. Tá? Então precisa ser um reservatório bem grande. Bom, aí tem outros métodos que são bem semelhantes, tá? Sempre levando em consideração o quanto de água que cai da chuva, que é aproveitada, e o quanto de água que é consumida. Tá? Aí, claro, né, tem duas considerações. Ou você vai usar água para tudo, ou você vai usar apenas para fins não potáveis. Aí você precisa ser crítico e fazer uma análise do quanto que você consome em cada uma das atividades e quantas vezes você executa essa atividade. Né? E assim por diante. Vocês estão vendo aí outros métodos, como esse aqui, volume igual a 0,42 vezes a precipitação média anual, né, em determinado lugar,
vezes o valor numérico do número de meses com pouca chuva ou seca, aí é muito relativo, né? O que que é pouca chuva? O que que é seca? Ah, é 2 meses, que vamos supor, 2 meses que não choveram nada, nada, nada. Ou 4 meses que além de não ter chovido nada, também pode ter chovido muito pouco. Ou até mais que isso. A área da coleta de projeção, né, expressa em metros quadrados, tá? Mesmo que o telhado seja inclinado, né, é a área do telhado mesmo. Tá? Às vezes precisa até fazer um cálculo, teorema de Pitágoras, porque nem sempre a área do telhado é a área da área construída, né? Então, no mínimo, é a mesma área, mas geralmente é uma área maior. E volume numérico do volume de água aproveitável e volume de água do reservatório, mesma coisa dos outros, né? E, entre outros aqui, né, tem alguns processos aqui, que considera, tá, enfim, método prático alemão, método prático inglês. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Para quem estiver interessado, dar uma olhada. Então, às vezes, a pessoa pode fazer umas simulações, né? Usando todos esses processos e pegar, por exemplo, o maior valor possível, né? Para não ter erro, né? Ter uma garantia, né? Que você vai garantir uma quantidade de água razoável, né? O suficiente para atender suas necessidades, né? Então, tá aqui. E aí até tem instrumentos estatísticos, por exemplo, desse método prático australiano, né? Então tá. Esse aí é uma norma, esse PDF de 2007 pode ser que tenha atualizado, tá? Que, como eu disse, né, sofre sempre atualizações, né? Bom, o que mais que eu posso mostrar? Deixa eu ver. Peraí, vou parar aqui por enquanto. Agora eu vou mostrar outra coisa. Tá. Tudo bem, vou achar aqui. Tá, isso aí. Aqui. Opa. Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público. É uma outra norma que pode ser utilizada também para um projeto como esse, tá? De coleta de água de chuva, que é um arquivo bem antigo, não sei se teve alguma atualização, NBR 12.217. Então, tem algumas informações aí, vai ser bem curtinho, tá? Que não vou enrolar muito, não. E aí ele fala sobre a estrutura, né? Por exemplo, né, se o reservatório estiver saturado, não poder receber mais água, então tem lá um ladrão que pode escoar água, que pode cair para uma galeria de águas pluviais, né, por exemplo, ou um riacho, sem problema nenhum. Né? Afinal, ia para lá mesmo. Né? Que mais? Né? Até uma preocupação, né, acerca das características da calha, tubulações, né, se podendo colocar até filtro, né, uma malha grosseira para evitar ingresso de pedras, de folhas também, e assim vai, né? Mas só, mais de curiosidade, não tem muita coisa para mostrar aqui, né? Vamos para outras. Tem outra norma aqui, né? Se o computador ajudar, né? Antes de mostrar esse. Instalações prediais de águas pluviais. Aí sim, esse vai ser interessante mostrar para vocês, que mostra essas informações que eu falei agora, né? Mas olha só que interessante, na aplicação dessa norma é necessário consultar norma para tubo de aço carbono, né? Se precisasse, né? Para coleta de água de chuva, né? Embora geralmente o pessoal usa tubo de PVC, mas para calhas, né? É muito interessante, na minha opinião, que use calha de aço inox, com uma leve caída para garantir um escoamento, né? Sem formar pocinhos, né? Formar acúmulo de água, tá? Então, principalmente em cidades litorâneas, né, até é aconselhável que use o aço até mais resistente à maresia, como por exemplo o aço inox 304. Aí no interior pode usar o aço inox 430, que é um aço um pouco mais barato.
Eu falo isso porque tem gente que usa de aço galvanizado que tem uma resistência mais limitada no que tange a corrosão, né? Obrigando, né, de vez em quando a trocar porque já está corroendo, né? Mas, enfim, dá até para usar também calhas de PVC, mas aí tem a questão do calor, da alta temperatura, pode até deformar. Bom, o que mais? Tem muita informação aqui, como vocês estão vendo, né? Aí tem alguns cálculos que são bem parecidos, né, com o que eu tinha comentado com vocês antes, até mesmo medições, né, da área, do telhado, né, porque não considera a área projetada, a área construída, né, considera a área mesmo do telhado. Aí tem até uma forma de calcular, né, usando o teorema de Pitágoras, enfim, né. Aqui, ó, forma de cálculo, né, porque telhado, por exemplo, né, telhado todo horizontal é moleza, né, mas tem lá os telhados mais comuns são dessa forma aqui, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Que mais? Sobre as calhes. Se, por exemplo, uma cidade, um determinado local é muito comum chover de forma torrencial, uma chuva muito concentrada em um curto período de tempo, recomenda-se calhas bem largas. Agora, se for chuva mais constante e não chove muito forte, aí pode ser uma calha com dimensões mais simples, né? Então aqui até tem um cálculo muito específico de dimensionamento de calha, em que considera vazão, né, litros por minuto, né, de água, a área da seção molhada, que era quando fala seção molhada, né, você pega a calha, você corta, faz uma seção, vai em consideração no contorno, né, do perímetro desta calha, tá? Aquele perímetro que vai ser molhado, né? Coeficiente de rugosidade, então, uma tabela, isso está condicionado aí ao material utilizado. Tá? Entre outras informações também, por exemplo, raio hidráulico, o raio hidráulico elevado a 2/3, declividade da calha. O que é declividade da calha? Em determinado comprimento, quanto que cai? Sei lá, em 50 metros cai meio metro. Aí uma declividade de 100, né? Se for 500 dividido por meio, vai dar 100. Tá? E que mais? Aí o coeficiente de rugosidade que eu comentei com vocês, né? Depende do material. Mais como o PVC, né? Nada impede usar cerâmica, ferro fundido, concreto, o que seja, né? Questão da declividade, de 0,5% a 2%, podendo fazer aí interpolações se tiver declividades intermediárias. Que mais? Aí fala sobre dimensões dos... Quando fala, né, condutores verticais, né, aquelas tubulações, né, que vai conduzir, né, da calha até a cisterna. Então, aí, determinação de diâmetros de condutores verticais, né? Aí vai estar relacionado à vazão, né? Aqui no caso de 0 a 2.800 litros por minuto. Mas aí, gente, tem que fazer medida no momento de máxima carga, né? Aquela chuva torrencial mesmo, né? Onde vai cair a maior quantidade possível de água, né? Então, tem a relação entre o, o volume, né? Então pega lá, faz a medição do volume máximo, está aqui, e aí a cada curva, né, tem lá seu comprimento, L, né? H é a, a altura, né, deixa eu ver se aparece aqui melhor aqui, um momentinho. Aqui. Altura da lâmina d'água na calha, né? Altura da lâmina d'água na calha, né? O H. L, o comprimento do condutor vertical e o que é a vazão do projeto em litros por minuto, né? Mas tem valores aqui que são bem altos por sinal, né? Na casa dos milhares. Então faz a medição da vazão, né? Aí puxa uma linha, né? Uma linha vertical. Se você tem o comprimento, né? Que pode ser de 0,3 metros até infinito, né? Que é essa curva aqui. Aí, no encontro de uma linha com uma curva, você encontra o ponto. E a partir daí você já puxa a linha lá para
na horizontal para a esquerda, você vai conseguir aí o diâmetro da tubulação recomendada. Claro, né, que no comércio, né, vai encontrar só de valores inteiros, mas vamos supor o seguinte: um volume de 1000, por exemplo, 1000 litros por minuto, está aqui, bem alto, mas vamos supor, né? Vamos supor aí uma cobertura gigante, né? Vai ter que ter aí umas calhas bem parrudas, né? Porque quanto maior a área, né, maior a captação de água. Então vamos supor que seja 1000. Um comprimento de 25 metros, está aqui, aí puxa, né, 1000, encontra com essa curva de 25 metros, que é o comprimento da calha, aí chega no final das contas, puxa uma linha na horizontal aqui, aí vai, encontra o eixo Y, um valor aí de 65 quanto? Milímetros de diâmetro da tubulação, né? Na vertical, conforme consta aqui neste desenho. Mas você não vai encontrar exatamente 65, você vai pegar aí na loja, né, no comércio, um valor maior. Vamos supor que de 65, ao invés de 65, o próximo seja 100. Aí você compra de 100. Ah, o próximo é de 80, compra de 80. Ah, só tem de 50. Então esquece, não compra. Tá? E aí também tem outras informações, né? A vazão, né, da água na calha versus também a altura, né, da lâmina d'água. Né? Aí, por exemplo, né, com vazão 1000, a lâmina d'água 60, aí puxa aqui, encontra essa linha vertical com essa curva, e depois puxa uma linha horizontal e vai até a esquerda. Aí vai ter que encontrar aí, usar um diâmetro bem maior, por exemplo, né? Então, o encontro de duas linhas, desculpa, no encontro de duas linhas, você encontra o ponto e encontra o seu resultado, né? Aí tem vários tipos, né? Calha com saída em aresta viva, calha com funil de saída, né? São os vários tipos de calhas, né? Que aí, quando fala aresta viva, vocês estão vendo pelo desenho, né? Que é diferente desse aqui, que tem um funilzinho, né? Aí, que mais? Bom, tem outras informações aí, né? Aí vai os diâmetros, né, de acordo com o tipo de material, né, que está representado pelo N, rugosidade, e essas porcentagens são declividade. Né? Então, por exemplo, quanto maior a declividade, né, mais rápido corre, né, a água. Então, às vezes até uma necessidade aí deixa eu ver aqui, por exemplo, uma declividade maior, vocês estão vendo esses números aqui, é o vazão, né, litros por minuto. Quanto maior a declividade, maior a vazão, né? E, e aí, dependendo da vazão, né? Por exemplo, quanto maior a vazão aqui, vocês estão vendo que está crescendo para baixo, né? Vai crescer também o diâmetro interno da tubulação, né? Que vai escoar a água até a caixa d'água, né? Até a cisterna, o que seja. E que mais? Aí vocês estão vendo aqui que a variação, né, do diâmetro está condicionado também ao tipo de material representado pelo N, né, pela rugosidade, que tem uma tabela que eu mostrei para vocês, está lá em cima. Então, é um material, né, que pode ser usado para tal. Né? Aqui, por exemplo, índice pluviométrico, tá? Chuvas intensas, né? Aí até fala, duração de 5 minutos. Né? Então, alguns picos, né, que foram registrados em determinados lugares. Tá? Quando falo alguns picos, é porque você tem que projetar calha e tubulação para uma vazão máxima. Alguma situação bem extrema, né? E que possa não causar problemas, né? Por exemplo, água acumulada demais na calha, pode pesar demais para ela e pode até ceder, pode ruir a calha. Então, essa aí é por isso que tem que ter essa preocupação. Né? É o que está mostrando aqui. Aí tem uma cartilha, um material que eu queria mostrar para vocês, né, que fala como montar, né, manopla, captação emergencial e uso doméstico de água de chuva. Tá, tem muita coisa que eu já falei aqui, né, sobre onde ela pode ser aplicada, enfim, né, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas aí tem até a opção, né, de usar em situação emergencial, né, para beber. Ah, pega essa água, filtra, ferve e dá uma areada, porque depois de ferver a água fica com gosto metálico. Ou também desinfeta, né, com 2 gotas de água sanitária para cada litro de água. Né? Como coletar? Recomenda-se, por exemplo, que arme uma estrutura
com uma saída, com uma malha, que serve como uma peneira para que evite, né, que as folhas, galhos entrem aqui na cisterna. E tem até um dispositivo, né, que é usado para coletar a água, aquela primeira água suja, né? Mas antes disso, né, a peneirinha, né? Você coloca essa peneira num tubo de seção maior, né, de diâmetro maior, e faz um corte permitindo, né, que você coloque uma malha inclinada, que essa malha pode ser de material sintético, não recomenda-se de algodão porque ela pode acumular bolor, né? Pode ser uma tela de mosquiteiro, uma tela de nylon, aí fala meio de seda, né, que eu acho que é meio usada. E aqui, nessa literatura, ele fala, né, por exemplo, né, de descartar, né, 1 litro de água para cada 1 metro quadrado de telhado. Né? Não, desculpa, eu falei besteira. É aqui. Descartar 2 litros para cada metro quadrado. Então, numa caída de 40 metros quadrados, então descarta 80. É isso que eu quero dizer. Né? Até tem um esquema aqui, reservatório com bolinha flutuante. Como é que funciona isso, né? A água vai entrando aqui por cima, né? Aí cai aqui no reservatório, à medida que vai enchendo, a bolinha sobe e essa bolinha impede a entrada de mais água neste reservatório, e aí a água seguinte, né, o volume seguinte, em vez de entrar nesse tanque, ele corre aqui para o lado direito. Por quê? Porque esse tanque aqui foi fechado. Porque isso para armazenar apenas aquela água mais suja, né, que vai ser usada apenas para jardinagem. Aí tem reservatório com bolinha flutuante, reservatório de tubos, né? Você pode juntar vários tubos, fazer um cálculo, né, para verificar aí o volume, né, que pode ser acumulado pelos tubos, né? Isso pode ser montado de acordo com esse desenho aqui. Aí tem a questão da higienização, recomenda limpar 1 vez por ano. Tá, então basicamente é isso. Aí tem os cuidados, armazenar água, sempre limpar calhas, né? Verificar se está entrando alguma impureza aí, se tiver entrando impureza mesmo assim, né? Então tem alguma falha, que é algo que deve ser corrigido, né? Então é o seguinte, aí tem outros materiais aqui, mas vou ser bem mais rápido. Há uma necessidade muito grande, né, de desenvolver projetos para tal, né? Por questões econômicas também. Existem até empresas que fornecem dispositivos, né, que podem ser encaixados no sistema, né, de coleta de água de chuva, e que tem dispositivo até para colocar pastilha de cloro, igual que essas de piscina. Tá? É possível desenvolver esse tipo de material, né? Já teve até projeto aqui, concurso na FGD, né? Projetos sustentáveis, né? Usando água da chuva. E até montar uma hidrelétrica, né? Engenheiros transformam caixa d'água em uma mini usina elétrica. E não necessariamente precisa ser de água de chuva. Tá? Eu vou ver se compartilha aqui. Ok, legal. Aí eu vou compartilhar mais um arquivo, né? Que é uma planilha, né, que foi montada pelos meus alunos, que ele mostra, né, como pode ser calculado. Então, esse aqui é um dos métodos, Ripple, que é o primeiro método que estava lá na norma BNT. Então, por exemplo, coloca aí o que é coeficiente de runoff? A porcentagem da água que é realmente aproveitada. Você pode colocar um coeficiente igual a 1, né, mas aí, por questão de segurança, você coloca um valor um pouco mais alto. Mais baixo, desculpa. Deu exemplo aqui, 0,8, né, que leva em consideração aquele volume de água também que você descarta no começo. Então, primeiro faz um levantamento, entra, sei lá, na página da Embrapa, sei lá, né, pega lá as precipitações mensais. Aí deu, por exemplo, no Dourados, uma precipitação anual de 1.360. Sabe-se, né, que tem lugares no Brasil, né, que chega a 4.000, tem lugar que chega a 600. E aí tem a demanda mensal, né, o quanto você consome por mês, né, vamos supor aí que você
consumo mesmo o ano inteiro. Aí dá para colocar, dá para ver aqui, né? 14 metros cúbicos, legal. Aí tem a área de captação, né? Não muda. Aí, dando exemplo aqui, 72 metros quadrados. Aí seria o que, gente? O quanto que cai de precipitação vezes a área de captação, que dá igual o quanto que foi coletado. E aí aparece aqui, volume de chuva mensal, deu 10 metros cúbicos, só que a demanda é 14 todos os meses. Então, nesse exemplo aqui, sempre vai estar em débito, sempre vai precisar da água da rede. Tá? Então, aqui no mês de janeiro, consumiu 14, mas pegou 10 da água da chuva. No inverso, né, em julho, consumiu 14, mas pegou apenas 4 da água da chuva. Tá? Então, no final das contas, a diferença entre o volume da demanda e o volume de chuva, né? Que nesse caso aqui sempre vai ser devedor. Mas aí o importante não é o quanto de água que poderia ter mais ou teria menos, mas um reservatório. Então, há todo um cálculo, né, que é feito em que leva-se em consideração o quanto de água que é coletado e o quanto de água que é consumido. Até aqui é fácil, mas depois chega aqui, a diferença acumulada da coluna 6, da coluna 6, essa aqui, né, coluna 6 da planilha, dos valores positivos. Então tem todo o cálculo, né? Aí, por exemplo, né, se essa diferença entre volume da demanda e volume de chuva, que no caso aqui no mês de janeiro foi 14 menos 10, foi igual a 4. Se 4 for maior que zero, então, né? Ah, tá, entendi. Se esse valor aqui 4 for acima de zero, então vai ser então vai igualar. Então vocês viram aqui diferença 4, então nessa célula vai ser 4. Agora aqui, por exemplo, a diferença entre a demanda mensal e o quanto que foi utilizado aumentou para 5. Então ele soma 4 mais 5, 9. Aí o próximo é 7. 7 mais 9, 16. Então, no final das contas, vai dar aí um volume, né? É sugerido aí de 100 e... Não, desculpa, de 90 metros cúbicos. Tá? Então, você pode utilizar um reservatório de 90 metros cúbicos, por exemplo. Tá? Agora, eu vou fazer de uma outra forma. Vamos supor que a demanda diminua, sei lá, né? Uma pessoa mora sozinha, vamos colocar 7. Né? Diminuiu. Aí teve uma situação ao qual, né, que a demanda foi menor do que o volume de chuva mensal. E aí vocês viram aqui que o valor foi negativo. Por quê? Porque a diferença, na verdade, é 7 menos 10. É demanda menos volume de chuva mensal. Isto é, sobrou. Né? Sobrou. E aí, quando sobra, aquela parte que sobrou acaba sendo desperdiçada. Tá? Então, aí tem o cálculo, né? Se o valor for negativo, então o valor vai ser igual a zero. E aí é aquela seguinte situação: o que chega, você já consome. Tá? A grande questão é, quando você precisa consumir, não tem água, né? Então, naquela situação, né, o que chega, você consome, então o que sobra, né, acaba sendo descartado, e no final das contas, como a demanda mensal ela é mais baixa, então o volume da cisterna necessária torna-se menor. Tá? Você não precisa de tanta água assim. Então, até eu posso colocar menos ainda. Colocando aí uma demanda mensal de 3 metros cúbicos por mês, você só vai precisar aí de uma cisterna pequenininha de uma caixa d'água de 1.000 litros. Tá? Mas vamos voltar como era, vamos colocar 10. Vai.
Aí observa-se, né, que eu coloquei a mesma demanda para todos os meses, aí vai precisar de um volume do reservatório maior. Por quê? Porque como eu preciso de mais água, eu preciso aproveitar mais da água da chuva, né? Então eu preciso armazenar essa água para outros meses, né? Aí, por exemplo, se colocar o coeficiente de runoff igual a 1, aí eu quero a 42 diminuir para 28 metros cúbicos, né, capacidade de armazenamento de água. Eu vou manter o 0,8 por questão de segurança. E aí tem até, né, umas notas, né, de acordo aí com letras. Situação do reservatório. Ah, é cheia, vazia, enfim, né? Então essa é uma forma de ter uma noção do volume do reservatório. E é isso, tá? Isso que eu queria apresentar, tá? Sobre coleta de água de chuva. Sobre desinfecção, né? Você pode pensar num processo bem simples aí com ferver a água, colocar água sanitária, até mesmo instalar algum equipamento aí de ozônio, embora seja bem mais caro. Tá bom? Então, coleta de água de chuva, isso é muito interessante, né? Até tinha comentado anteriormente, né, que nos vídeos anteriores, né, que existem outros tipos de água, né, água de reuso, assim, da máquina de lavar roupa, ou até mesmo poderia ter tubulações, né, de água de reuso proveniente de estações de tratamento de esgoto, né, porque a água de reuso é sempre muito mais barata. As cisternas, pode ser de PVC, concreto, tá? Aço inox, bom. Então, assim, basicamente o que eu gostaria de comentar, né, é isso, né, sobre a ideia de coletar água da chuva, mas como eu falei, né, é bom fazer um levantamento histórico, né, dos anos anteriores, né, sabe-se que há uma variação considerável entre os diferentes volumes coletados, assim, volumes precipitados, né, da água das chuvas, né? Mas sempre, pelo menos no clima tropical, é sempre assim, chove mais no verão que no inverno, tá? Então, eu vou mostrar bem. Bom, isso aqui não precisa. Deixa eu ver aqui. Tá? Não, aqui não, pelo menos isso. Dá até para montar, por exemplo, uma centralzinha lá com célula fotovoltaica munido de um motor elétrico para bombear água para a caixa d'água, né? Água de água da chuva, por exemplo, água de reuso também. Mas enfim, basicamente é isso aí que eu queria comentar com vocês, tá? Não quero enrolar muito, tá? Sobre água de chuva, é isso aí. Os próximos vídeos vão ser sobre outros assuntos, tá? Um grande abraço.